Esta mulher que vocês vão ver agora afirma que Clodovil pode sim ter sido assassinado. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já não é inscrito, fica aqui o convite para você fazer parte da nossa família, se caso você gostar desse vídeo, tá certo? E você que já é inscrito, meu irmão, muito obrigado aí por sempre estar aqui dando essa força. E se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho aí, as notificações, para você ficar por dentro, né, de quando a gente postar um vídeo. Aliás, o YouTube não avisa, mas não custa nada a gente tentar. Antes de começar a comentar sobre o caso, eu gostaria de agradecer ao William Gabriel Cardoso Campos, um dos nossos inscritos, que me mandou essa matéria aí da Rede Record, né, do Balanço Geral, se eu não me engano, e que só comprova o que a gente já falou aqui, família. Eu acho engraçado quando o gado escuta da nossa boca, eles chamam de teoria da conspiração. É preciso vir a mídia podre, manipuladora, para provar que o que a gente está dizendo é verdade. E aí eles esperam passar bem muito tempo, quando já perde a graça, né? Que já não pode mais tomar aquelas medidas que se poderia tomar antes, aí eles comentam o óbvio. Eu fiz um vídeo aqui, que era mostrando os 10 motivos que tornaram Clodovil um mito. Foi que ele caiu e bateu a cabeça, não. Ele tinha um buraco lá no meio da testa dele. Então, que buraco é aquele? Quem vai explicar aquilo? E ninguém falou nada, e ninguém investigou nada, e ninguém fez, sabe? Não teve nenhuma investigação. Tem simples uma advogadinha que vai lá e toma tudo conta das coisas de Clodovil e ninguém faz nada, sabe? O Maurício é uma pessoa que era mais próxima de Clodovil também, não falar nada, sabe? A pessoa mais próxima do Clodovil era o Maurício Petis, sabe? Pessoa maravilhosa ele, e não faz nada. Se eu fosse uma outra pessoa, se eu pudesse, eu iria investigar, arrancar as Clodovil de lá da cova, sabe? Investigar o que realmente aconteceu com Clodovil. E quando eu fiz os documentários sobre Clodovil, a primeira coisa que a plataforma fez foi restringir esses vídeos. Eu fiquei muito triste, inclusive, eles pegaram um pouco mais de 30 mil visualizações e eram documentários muito bem feitos. Eu juntei todas as matérias, todos os indícios, a forma que a mídia tentava manipular e o próprio quadro em que Clodovil se envolvia. A gente vai comentar um pouco sobre isso, a atual situação do Clodovil. Antes de mais nada, eu quero que você escute o que a mídia está falando aí, que no caso foi uma empregada, eu não posso mostrar a matéria toda, mas no caso a empregada, a cozinheira de Clodovil de confiança, que ela começou trabalhando ali com mais 12 funcionários, fazendo aquela diária, né, o dia de limpar a casa ali, fazer aquele mutirão. Então ela ia, né, com mais 11 pessoas de uma agência, fazer aquela limpeza bruta na casa, que era realmente muito grande, tinha piscina, tinha tudo. E aí ela indo limpar a casa, Clodovil viu o trabalho dela, viu que ela era uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, e resolveu contratar ela particularmente, para ela ir direto, para ser a cozinheira particular dele. Para onde ele ia, ele levava ela. Era uma pessoa de confiança dele, inclusive ele conversava com ela como se fosse uma amiga mesmo. Então ela foi a primeira pessoa a encontrar o Clodovil lá no seu último momento. E ela disse que achou muito estranho, porque ele tinha um galo na cabeça, né? Tinha um galo na cabeça e a cama dele era muito baixa, não é? Era muito baixa, então não tinha como ele fazer isso. Ô Davi, mas ele podia ter batido em outro móvel, ou ele poderia ter batido no próprio chão. No chão não podia, porque ele tinha um carpete de 5 centímetros. O Clodovil gostava de muito conforto e tinha dinheiro, não é? Então ele não tinha como ele bater a cabeça no chão. E no móvel também não tinha nenhum sinal de pancada nos móveis. E ele estava reto, assim, com o braço esticado, tentando pegar o celular. Eu vou colocar essa parte, a própria cozinheira falando, para que você veja que não é uma teoria da conspiração, nunca foi. Escute. Isso por volta? Das 7 horas da noite, 19 horas. Muito bem. Foi para tua casa? Fui para minha casa. E retornei no dia seguinte, às 7 da manhã. Entrei e fui me trocar, fui vestir meu uniforme. Aí meu ex-marido foi até o quarto para pegar a cachorrinha dele, a Castanhola. Porque a Castanhola estava doente, ela estava tomando medicamento de 12 em 12 horas. E ela tinha que tomar o remédio às 7 horas da manhã, assim que a gente chegou. Aí ele foi no quarto para pegar ela. Quando ele chegou no quarto, o seu Clodovil estava caído do lado da cama e a cachorrinha debaixo da cama, muito assustada. E ele chamou para ela vir para tomar o remédio e ela não veio. Aí ele foi na área de serviço e me chamou. Renata, corre, o seu Clodovil está caído no chão. Tá dormindo no chão. Eu falei assim, uai, como assim dormindo no chão? Ele nunca deitou no chão, nunca vi ele deitar no chão. Aí eu falei assim, não, eu vou lá ver isso, tá estranho. Aí fui até o quarto. Quando cheguei até o quarto, eu vi que ele não estava deitado no chão, ele estava caído no chão. E que as coisas no quarto estavam fora de lugar. Quais coisas? O banquinho que ficava do lado da cama dele, e com o telefone, estava fora do lugar, estava caído como se ele tivesse tentado alcançar. Embaixo de um móvel que tinha, um móvelzinho na mesinha de cabeceira, tinha mancha de sangue no tapete, o tapete era claro, e ele tinha um hematoma muito grande na testa. Muito grande? O quê? Uma mancha pequena? Não, um galo mesmo. Ele tinha um galo na testa, do lado direito. Ele estava nu? Estava.
caído. Como estava o corpo da cama? Estava caído com o braço esticado, a cabeça virada, ele tinha vomitado e tinha essa mancha de sangue e ele estava inconsciente. A gente tentou chamar, aí eu vi que ele não respondia, aí corri para chamar o socorro. Quando a médica o examinou, falou assim, olha, é possível, ela passou o rádio para onde ele ia ser recebido e falou possível traumatismo craniano ou AVE. Ela fez os testes nas mãos e nos pés dele, né, os testes de reflexo, e ele não respondia. Aí os bombeiros fizeram os procedimentos que tinham que fazer e o removeram para o hospital. E eu observei que ele tinha um hematoma muito grande na testa. Aí eu falei, traumatismo craniano para a médica. Aí ela falou assim, sim. Aí eu falei assim, mas ele não pode ter caído dessa altura, porque a cama, como mostra nas fotos, a cama era muito baixa e o carpete muito grosso. Ele não se levantava à noite. Segundo você, haviam marcas de dedo. Tinha, no braço, dedos no braço dele, como se alguém tivesse tentado arrastá-lo ou remover ele de um lugar. Você viu isso? Eu vi. Você acha que o que nós estamos mostrando agora, essa foto, é sangue do Clodovil? Pode ser? Sim. Pode ser, não era. Era dele. Pode ter sido da queda da cama. Que não era compatível para ter um ferimento que sangrasse. Pela altura da cama e pela grossura do carpete. Antes da gente encontrá-lo, na madrugada, ele tentou ligar para uma assessora dele. Tinha 2 chamadas dele, tentando ligar para ela do celular dele. O celular dele estava do lado da cama e ele tentou pegar o telefone fixo. Fotos agora que mostram copos. Isso. Vamos lá, me fale. Copos usados, essa foi uma das primeiras coisas que eu observei. Porque ele não se levantava, ele não servia a ninguém. Alguém levantou, depois que eu saí, e pegou e usou esses copos e botou de novo. Todas essas fotos que ele tirou foi? Fui eu. Por essa máquina aqui? Certo. Essa máquina aqui? Sim, essa máquina. E eu guardei ela por 10 anos. Por que você tirou essas fotos? Justamente para me resguardar de um possível depois problema que pudesse acontecer, como foi a gente que estava lá, a gente que tinha acesso, a gente tinha chave, tudo poderia acontecer, né? Então, assim, como funcionários de confiança, a gente tinha que se proteger, tanto eu quanto meu ex-marido. E esse homem, segundo o porteiro, saiu que horas? Por volta de 4 horas da manhã. Tem filmagem? Se tiver, pelo prédio da Câmara, né? Porque lá é um prédio público. E a polícia não levantou isso, né? Nunca fizeram nenhuma pergunta. Nunca fizeram nenhuma pergunta se teve alguém lá, se alguém entrou, se alguém saiu. Nunca perguntaram nada. Então você vê que ela narra realmente os fatos como ela encontrou. E a reportagem faz um apelo, né, para que algum deputado se interesse em investigar esse caso. Mas família, aí eu vou mostrar também que o primeiro a falar isso, logo de cara, foi aquele, acho que é Ronaldo Espinho, alguma coisa assim. Vou mostrar o coroa, que ele é amigo pessoal de Clodovil. E ele foi o primeiro a falar isso na mídia. Ele disse, olha, eu não acredito que tenha sido um simples AVC. Então veja quando ele falou aí. A gente mostrou isso também no nosso vídeo, mas eu vou repetir aqui. Não foi uma morte natural. Não foi uma morte natural. Que você tá dizendo? Foi um assassinato. Não posso provar. Quê? Que prova até... Depois eu vou fazer um apelo aqui. Não, peraí. Porque a última vez que eu tive no seu programa, e falei disso, certo, me ligou uma pessoa de Ubatuba, um amigo dele, um senhor de lá, inclusive é uma pessoa muito conhecida na cidade. Infelizmente eu esqueci tudo, porque depois que eu fiz aquele programa com você, eu tive muitos problemas. Então esse foi o primeiro cara que percebeu logo a verdade e já meteu a boca no trombone, inclusive foi avisado para não ficar falando sobre esse assunto, que deixasse de falar, e foi o que ele fez. Acabou se calando e pronto, já tinha acontecido mesmo, não tem mais o que falar. Agora eu vou resumir o meu próprio vídeo, já que eu não posso postar aqui. É um absurdo o que a plataforma faz com a gente. Nós simplesmente mostramos fatos e falamos sobre os fatos. É preciso entender o contexto geral que estava acontecendo ali com o Clodovil. Clodovil, ele era um cara muito polêmico, ele não falava apenas de moda, desse tipo de coisa que era a função dele. Ele acabava entrando em outros assuntos muito polêmico mesmo, família. Por exemplo, sobre o Holocausto, ele falava que achava que aquilo ali, ele tinha a visão dele, eu não vou falar aqui não, porque senão vão bloquear o vídeo, mas ele tinha a visão dele totalmente contra a versão oficial. Então ele falava de muitas coisas e o povo via o que ele falava, porque ele era uma pessoa muito respeitada. Então, para desmerecer Clodovil, as emissoras tentaram fazer o quê? Colocaram o Pânico, por exemplo, aqueles lixos, né, aquele vesgo lá, e foram atrás do cara, perseguiram o cara, fizeram de tudo para desmoralizar Clodovil, colocar a opinião pública contra Clodovil. E realmente colocaram, mas colocaram apenas o gado gadoso, os acéfalos mesmo, aquelas pessoas que tanto faz a opinião delas, pessoas realmente retardadas mentais. Clodovil e Vesgo receberam uma missão: entregar as sandálias da humildade a Clodovil Hernandes.
Enquanto abordavam seus vizinhos, o apresentador partiu para a fuga. Para, Clô, peraí, Clô. Clodovil fugiu desesperadamente, iniciando uma implacável perseguição. Ele chamou a polícia. A maioria do povo cidadão de bem nem assiste aquele tipo de programa, né, para começo de conversa. Então, a tentativa de desmoralizar Clodovil por parte da mídia, ela falhou. Tanto é que quando ele se candidatou, ele foi o segundo mais bem votado da história, ficando atrás apenas de Dr. Enéas. Então ele foi eleito como o segundo mais bem votado da história. Então isso foi uma grande prova que a mídia fracassou no seu trabalho. Ela não conseguiu desmoralizar o cara, ao contrário. As pessoas viram que quem estava certo era ele. Então quando Clodovil começou a revelar os podres que tinha ali dentro, realmente a primeira coisa que o partido fez foi pedir a cassação de Clodovil. Ele tinha esse processo já pedindo a cassação por quebra de decoro, um monte de coisa que estavam querendo acusar ele. Por quê? Porque Clodovil começou a desmascarar a farsa que acontece ali, essa farsa da democracia. Eu estou fazendo inclusive aqui uma série de vídeos mostrando que a história do Brasil, essa democracia que colocará essa república corrupta, foi um golpe da maçonaria em cima do império. E justamente para reinarem através do caos. Você vê ali a discussão dentro de Brasília, que Clodovil inclusive chamou a atenção por causa disso também. O que acontece ali, quando você faz um projeto, você vem pedir os votos ali dos parlamentares para aprovar seu projeto. Sabe o que eles fazem, irmão? Quando não é de interesse deles, eles simplesmente te ignoram, fazem de conta que você é um lixo. Você fica ali falando sozinho para as paredes, enquanto todos eles ficam conversando. E quando fizeram isso com Clodovil, Clodovil chamou a atenção, disse: isso aqui parece um mercado, isso é um absurdo. E o dia que eu estive aqui e que o presidente que estava no El Inocêncio, esta pessoa que eu adoro, era uma outra pessoa, me mandou calar a boca quando eu disse que parecia um mercado de peixe, e parecia mesmo. Então todos se calaram e começaram a prestar atenção nele. Ele realmente tinha argumentos para provar o que ele estava falando. E aí isso começou a ficar perigoso. Lá tem muita gente que não gosta nem de si mesma, quanto mais dos outros. Mas no meio dessa gente você encontrará pessoas da melhor qualidade, verdadeiros brilhantes, diamantes que estão nessa vida pública e que pouco podem fazer, porque é muito grande esse número de deputados que nós temos aqui. E é muito difícil, porque quando um diz sim, o outro diz não, o outro diz talvez, e assim vamos nós. Outra coisa que o Clodovil fez também foi desmascarar esse esquema, que é aí entrando na parte da maçonaria, que os partidos é quem realmente mandam. Esses donos de partido aí que você não sabe nem quem é, né? Você não elege nenhum desses caras, eles é quem dão as ordens. Eles fazem uns acordinhos aí com as empresas para aprovar isso e aquilo, recebem o dinheiro, né, como doação para o partido, e aí chegam para os parlamentares e digam: olha, o partido quer que você aprove esse projeto. Então aí todos os parlamentares vão e aprovam. Por que, Davi? Todos os parlamentares vão e aprovam? Porque se ele não aprovar, não tem verba para ele. Inclusive o partido pode até expulsá-lo por estar indo contra a vontade do partido. Tá entendendo, meus caros amigos? Então veja a máfia que é. É assim que funciona lá dentro. E Clodovil começou a expor isso. E acho que a solução é redução de opiniões para que a gente possa ser vitorioso e pôr esta casa no seu devido lugar. É muito chato se falar e receber ordens do presidente que quer que a gente vote assim. Isso aconteceu hoje de manhã, eu já contei. Porque tudo que eu souber aqui, eu vou contar para o povo. Eu prometi isso antes da minha eleição. Então isso para eles era muito ruim, porque começou a desmascarar essa farsa da democracia. Porque imagina, irmão, se eu me candidatasse, você estava votando em mim porque acredita em mim e acredita que eu vou propor coisas boas para a nação. Mas se eu vou para lá para receber ordem do meu partido, aí você pergunta: mas quem é o dono desse partido? Quem é o cabeça? Ele vai me representar? Como assim? Eu nem conheço esse cara. Vai ser o meu patrão, vocês estão entendendo, família? Porque senão não tem um verba pro meu município, porque a maioria se elege assim, né? Olha, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, eu tô na cidade de Caruaru, vou trabalhar aqui pro Caruaru, vota em mim. E o pessoal vota, mas eu chego lá e não consigo verba nenhuma para trazer para cá. Então o pessoal deu: esse deputado é muito fraco, é um bosta mesmo, não conseguiu trazer nenhuma verba aqui para a cidade e ficam todos contra mim. Então o político, ele tem que trazer verba, para ele ser bom ele tem que trazer verba, para ele fazer um calçamentozinho, fazer aquelas coisinhas que eles fazem, mandar abrir um açude ali, aqui dentro que é Nordeste, manda abrir um açude ali, manda levar um caminhão pipa para ali, ele precisa de dinheiro. E só vem o dinheiro se ele votar junto com o partido. Vocês estão entendendo o esquema? E Clodovil começou a mostrar isso. Então o partido já estava muito preocupado, porque a mídia estava dando muita atenção ao que Clodovil estava falando. A internet ainda, as pessoas estavam na alienação, não usavam a internet muito para se informar. Ao contrário, usava a internet para se alienar, né? O Felipe Neto, Cauê Moura, esses caras era que estavam reinando nessa época. Então Clodovil começou a chamar a atenção para a política.
E isso era muito ruim pros caras. Então, família, analisando ali o inquérito, eu vi que os investigadores agiram meio como legista. Houve uma pressa muito rápida em dizer, olha, foi isso. Disseram, ó, foi natural aí, não investiga nada. Não olharam a situação que tava lá, as manchas não posso nem falar a palavra, mas tinha manchas lá. Tinha o braço esticado dele tentando pegar o celular. E não tinha onde ele se machucar. E esse galo na cabeça que foi o que mais chamou a atenção, né? Um afundamento no crânio. Então isso chamou muita atenção. Mas para as autoridades que estavam investigando, elas já foram lá realmente para dar o veredito final. Olha, foi isso e acabou, ninguém investiga e ninguém fala mais sobre isso. A mídia viu esses pontos também e ó, caladinha tava, caladinha ficou. E eu acho que eu fui o único, eu não vi outra pessoa fazer um vídeo como o meu. Eu fui o único a perceber esses fatos e fazer um grande vídeo aí de 2 horas para mostrar todos esses fatos. E aí a plataforma simplesmente tirou, né, família? Então vocês vejam, quando algumas pessoas aqui me elogiam, eu vejo que outras pessoas ficam revoltadas. Ah, vocês ficam idolatrando o cara. Mas eu acredito que não é idolatria, é reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. Eu não tenho bola de cristal, nem sou um profeta para saber o que vai acontecer, irmãos. Então como é que eu descubro essas coisas? Analisando os fatos. Porque desde criança nós somos doutrinados a receber a conclusão da notícia. A mídia não pega e passa para você, olha, os fatos são assim, 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 foi encontrado em tal circunstância e é isso que a gente pensa. Não, eles não separam desse jeito. Eles já te dão a conclusão da notícia. A opinião deles já pronta ali. E você não fica sabendo dos fatos, é assim que acontece. Então dessa forma, você sempre vai ter a mesma opinião deles, porque na verdade você não está recebendo a notícia, você está recebendo a opinião deles. Então eu vendo isso, quando eu escuto, aí eu já vou atrás da informação. É como eu estou fazendo a história do Brasil aqui. Os historiadores mesmo, eu vejo o que eles fazem, é que eles pegam os fatos ali, que é óbvia a conclusão, e eles desviam. Olha, mas teve mais isso. Eles colocam dúvidas na própria informação, que é para que você tenha várias e não saiba qual é a certa. É isso que eles fazem. Porque, família, eu já li muito sobre a história do Brasil. E quanto mais você lê, mais perdido você fica, porque cada um fala uma coisa. Quando um diz uma certeza, olha, mas foi assim, assim, o outro diz, não, mas também teve aquele outro fato assim, assim, assim. Isso é o que eles querem, a confusão. É o que eu vejo hoje lá no Senado, eu vejo o tempo todo isso. Aquela confusão, e através daquela confusão ali, você vê sempre uma sombra por trás. Uma sombra que está manipulando para que aconteça exatamente como eles querem, através daquele caos todos. Se as pessoas parassem para conversar uma com a outra, elas entenderiam isso. Mas como está tudo no caos, eles conseguem reinar através do caos. É ordem através do caos, é incrível isso. É incrível. Então, meus irmãos, eu peço que você, por favor, passe esse vídeo adiante, mostre para mais um amigo, para que eles entendam que esse vídeo aí que eu fiz há anos atrás não era uma teoria da conspiração como todas aqui. São fatos, agora demora 10 anos, olha agora, ó, 10 anos se passou para poder os caras virem dizer, realmente foi assim. E aí nem dizem, né? Ainda fica um pouco em dúvida. Então, é dessa forma aí que acontece, e as pessoas nem param para pensar que você vê, o político, eles são igual aves de rapina. É difícil eles não estarem no ar. Eles passam mais tempo no céu, acho, do que na terra. É voando para lá, voando para cá, indo para ali. E não acontece nada. Quando um político começa a ser contra o sistema, começa a vazar algumas coisas que o sistema não está interessado que isso aconteça, aí o avião dá um defeito. Vocês já perceberam isso? Aí o avião dá um defeito. Acontece alguma coisa terrível com a pessoa. E a gente mostra esses pontos aqui, e nem isso pode, porque a plataforma diz, olha, você está infringindo as nossas regras. As regras, os anunciantes não querem esse tipo de coisa. Mas aí você pergunta, mas os anunciantes não estão anunciando lá no Balanço Geral? Não estão financiando lá a Rede Record, a Rede Globo, a Bandeirantes, o SBT? O que é que o Davi não pode falar a opinião dele? Vocês estão entendendo, família? Eu estou desrespeitando alguém com esse vídeo, mas para o sistema é imoral esse tipo de vídeo. Então eu só posso contar realmente com você e peço realmente a sua ajuda compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e fazendo com que o nosso canal continue no ar, tá certo, irmãos? Então eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!